Bom, gente, finalmente vamos então concluir aí, né, os exercícios. O número 14, eu perguntei, quando os ponteiros do relógio marcam 12 horas, meio-dia, que ângulo ele forma? Então, ele vai formar um ângulo de 360 graus ou um ângulo de volta inteira. Então, toda vez que for meio-dia ou meia-noite, tá? O ponteiro deu um giro completo. Então, ele formou um ângulo de 360 graus, tá? Depois, a questão 15. Que tipo de ângulo temos quando os ponteiros do relógio marcam 6 horas? Então, quando ele marca 6 horas, nós temos um ângulo raso ou um ângulo de meia volta. Assim também quando ele está marcando meio-dia e meia. Ele formou também um ângulo raso, né? Ou seja, 180 graus. E a questão 16 foi dado duas figuras, né? Formando ângulos para vocês destacarem o ângulo, o vértice e os lados. Ou seja, a diferença de ângulo para vértice é o acentinho circunflexo. Se você colocar o acento circunflexo em cima da letra, você lê ângulo O. Se você não coloca o acento, você lê vértice O, que é o ponto de encontro das duas semirretas. Também posso representar o ângulo como sendo ângulo BOC, tá? Então, normalmente a gente usa as letras, né, na ordem alfabética, porém, aonde foi o vértice, ele fica exatamente no meio. Como eu tenho também uma outra maneira, se alguém colocou para mim o ângulo COB, trocou o B aqui e o C, está errado? Não, é uma outra maneira, mas normalmente a gente usa a ordem alfabética, primeiro o B, depois o C, tá? E os lados? Os lados, eles vão sair do ponto de origem. Então, você tem o lado OC, né? A setinha saindo do vértice O para, né, o segmento aí C. Então, você tem OC e OB, tá? A setinha sai sempre do ponto de origem, que é o vértice, tá? E no segundo desenho, eu troquei aqui, ao invés de colocar primeiro ângulo, eu coloquei vértice devido ao meu espaço. Então, ângulo é o ângulo Q com acentinho circunflexo, ou você pode representar também ângulo PQR, tá? O vértice fica sempre no meio. O vértice é apenas a letra Q. Então, prestar bastante atenção. A diferença do vértice para a representação do ângulo é o acentinho circunflexo. No vértice não tem o acento circunflexo. E no ângulo já existe o acento circunflexo. E quais são os lados desse ângulo? Você vai ter o lado QR e vai ter o lado QP. A setinha saindo do Q para o R e do Q para o P. E com isso, então, nós finalizamos essas atividades do caderno, tá? Para depois vocês fazerem a da PET, que vai ficar bem mais fácil, ok?